Pai nosso que estás nos céus. Talvez você já tenha ouvido essa oração centenas de vezes. Talvez tenha aprendido ainda criança. Talvez tenha repetido em momentos difíceis. Talvez tenha orado sem nem perceber a profundidade das palavras. Mas o Pai Nosso é muito mais do que uma oração decorada. Ele é um abraço para corações cansados. Quando Jesus ensinou essa oração, ele não começou falando sobre medo, culpa ou condenação. Ele começou dizendo: Pai. Olha que forte isso. Pai. Não distante, não frio, não alguém impossível de alcançar. Pai. Isso significa cuidado, presença. Acolhimento. Significa que Deus não olha para você como alguém esquecido. Ele olha como Pai. E talvez muita gente hoje esteja emocionalmente cansada, justamente porque se sente sozinha, carregando preocupações em silêncio, tentando resolver tudo sem descanso, vivendo com medo do amanhã. Mas o Pai Nosso começa lembrando algo poderoso. Você tem um Pai no céu. Um Pai que conhece suas lágrimas antes mesmo de você explicar sua dor. Um Pai que vê as noites difíceis, que conhece os pensamentos acelerados, que entende os medos escondidos. E mesmo assim, continua cuidando de você. Pai nosso que estás nos céus. Isso também nos lembra que Deus está acima de tudo aquilo que está tentando nos destruir. Acima da ansiedade, acima do medo, acima das situações que parecem impossíveis. Às vezes, olhamos tanto para os problemas que esquecemos da grandeza de Deus. Mas Jesus começa a oração levantando nosso olhar. Como se dissesse: antes de olhar para o tamanho da luta, olha para quem Deus é. Santificado seja o teu nome. Santificar significa reconhecer a grandeza de Deus. E isso muda o coração da gente. Porque quando lembramos quem Deus é, nossos medos começam a perder força. Não porque os problemas desaparecem imediatamente, mas porque entendemos que não estamos sozinhos enfrentando tudo. Venha o teu reino. Quantas vezes queremos que tudo aconteça do nosso jeito, no nosso tempo e da nossa forma, mas Jesus ensina uma entrega, uma confiança. Como se dissesse: Deus, acima da minha vontade, que a tua vontade aconteça. Isso exige fé, porque confiar em Deus nem sempre significa entender tudo. Às vezes significa continuar caminhando mesmo sem respostas, mesmo sem enxergar claramente, mesmo nos dias em que o coração está cansado. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Talvez essa seja uma das partes mais difíceis da oração, porque queremos controle, queremos garantias, queremos saber exatamente o que vai acontecer. Mas viver com Deus é aprender a descansar mesmo sem controlar tudo. E talvez hoje sua mente esteja cansada justamente porque você está tentando carregar sozinho pesos que não foram feitos para ficar nas suas mãos. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Olha que lindo isso. Jesus não ensina ansiedade pelo amanhã. Ele ensina dependência diária. O pão de hoje, a força de hoje, a paz de hoje, o cuidado de hoje. Porque muitas vezes sofremos por coisas que nem aconteceram ainda. A mente corre para o futuro, o coração fica acelerado, o medo começa a dominar. Mas Deus continua dizendo: filho, filha, eu vou cuidar de você hoje. E talvez isso seja tudo que você precisa agora: respirar, desacelerar. E lembrar que Deus continua sustentando sua vida um dia de cada vez. Perdoa as nossas dívidas. Todos nós carregamos falhas, erros, arrependimentos, momentos que gostaríamos de apagar. Mas Jesus coloca o perdão dentro da oração, porque sabe que corações presos à culpa ficam cansados. E talvez exista alguém ouvindo isso agora que não consegue se perdoar. Mas Deus não deseja que você viva aprisionado ao passado. Existe misericórdia, existe recomeço, existe graça. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. O mundo cansa, as dores cansam, as distrações cansam. Por isso precisamos diariamente da proteção de Deus sobre nossa mente, nosso coração e nossos caminhos, porque nem toda batalha acontece por fora. Muitas acontecem dentro da gente. E talvez hoje a maior luta da sua vida seja continuar firme emocionalmente. Mas Deus continua sendo abrigo, continua sendo refúgio, continua sendo Pai. E talvez, depois de ouvir tudo isso, seu coração precise lembrar apenas de uma verdade. Você não está sozinho. Existe um Pai no céu ouvindo suas orações silenciosas.
vendo suas lágrimas escondidas e cuidando de você até nos dias em que ninguém percebe sua dor. O Pai Nosso não é apenas uma oração repetida, é um convite para descansar em Deus, mesmo nos dias difíceis, mesmo nas noites silenciosas, mesmo quando tudo parece pesado. Porque, acima de todas as coisas, você continua tendo um Pai.